Deixa eu te dar um choque logo no começo. Satanás não precisa te transformar numa pessoa imoral para te destruir. Ele não precisa te colocar no escândalo, no vício, no crime, na sujeira. Às vezes, o plano dele é bem mais limpo e, por isso, bem mais perigoso. Porque existe uma armadilha que pega milhões. A armadilha de achar que ser uma pessoa correta é o mesmo que ser uma pessoa de Deus. E é aqui que entra a frase que eu quero cravar na tua mente hoje. Satanás não é inimigo da boa moral, ele é inimigo de Deus. Entende isso? Ele pode aplaudir a tua moral, se esta moral te mantiver longe do teu Criador. Ele pode te deixar certinho, desde que você continue sem rendição. Ele pode até deixar você religioso, desde que você continue sem presença. Porque o objetivo não é te deixar mais mal aos olhos dos homens. O objetivo é te deixar separado de Deus. Vamos pensar com honestidade. Quando você imagina o diabo agindo, você imagina o quê? Alguém fazendo maldade, alguém se destruindo, alguém caindo em pecado evidente? Mas e se eu te disser que uma das estratégias mais eficientes dele é te manter funcionando? Trabalhando, estudando, sendo educado, pagando suas contas, cuidando da família, indo à igreja e ainda assim vivendo com Deus do lado de fora. Porque tem uma diferença brutal entre moral e adoração. Moral é comportamento, adoração é entrega. Moral pode existir sem Deus, adoração não. E aqui está o ponto que muita gente não quer encarar. O problema central do pecado não é você fazer coisas erradas, é você viver sem Deus no centro. É você construir uma vida onde Deus vira um enfeite, um acessório espiritual, um plano B, enquanto o trono do coração continua ocupado por você. E sabe o que é assustador? Isso pode acontecer até dentro da fé, porque você pode ter uma Bíblia na estante e não ter Deus no coração. Você pode ter versículos na boca e não ter obediência na vida. Você pode ter linguagem de crente e coração de dono. E aí a moral vira um altar, não para Deus, mas para o ego. A pessoa diz, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu sou diferente. E sem perceber, ela não está adorando a Deus, ela está adorando a própria imagem de pessoa boa. E aqui entra o choque. Satanás ama quando você troca Deus por moral, porque moral pode virar um escudo contra a própria necessidade de Deus. A moral te dá a sensação de controle, a moral te dá uma sensação de justiça própria, a moral te dá o conforto de dizer, eu tô bem. E quando você acredita que tá bem, você para de buscar, você para de se quebrantar, você para de se render. E é exatamente aí que ele quer você, um bom que não se ajoelha, um correto que não chora na presença, um religioso que não depende. Porque se ele não consegue te derrubar na imoralidade, ele te prende no orgulho. E o orgulho é um pecado limpo, silencioso, respeitado, mas que fecha o céu sobre a cabeça do homem. Tem gente que não está longe de Deus porque odeia Deus, está longe de Deus porque não acha que precisa, porque se acostumou a viver de aparência, de performance, de reputação, de eu sou uma pessoa boa. Mas deixa eu te perguntar com toda a seriedade, desde quando ser bom é o mesmo que estar vivo espiritualmente? Um túmulo pode ser bonito por fora, uma casa pode estar pintada e ainda estar vazia, um coração pode estar arrumado e ainda estar morto. E é por isso que essa frase é uma bomba. Satanás não é inimigo da boa moral, ele é inimigo de Deus. Ele não está em guerra contra o teu bom comportamento, ele está em guerra contra a tua dependência de Deus. Então ele tenta te dar uma alternativa, uma vida certinha que não precisa de cruz, uma vida organizada que não precisa de arrependimento, uma vida religiosa que não precisa de Espírito Santo. Ele tenta te convencer de que Deus é opcional, de que presença é detalhe, de que rendição é exagero. Mas o Evangelho não é sobre você virar uma versão mais educada de si mesmo. O Evangelho é sobre morrer para si mesmo e viver para Deus. E aqui vai um teste que pode te acordar. Se você tirar Deus, o que sobra da sua fé? Porque tem gente que se Deus desaparecesse amanhã, continuaria com a mesma rotina, os mesmos planos, a mesma confiança, a mesma autonomia, com um pouco menos de religião. Isso é aterrorizante. Sabe por quê? Porque mostra que Deus não era centro, era enfeite. Agora eu vou fechar com uma verdade simples, mas que pode te quebrar por dentro. Deus não veio te chamar para uma vida apenas correta. Deus veio te chamar para uma vida rendida. O céu não é prêmio para gente bem comportada.
O céu é casa de gente que foi alcançada, perdoada, transformada. Gente que entendeu que moral não salva, que reputação não salva, que religião não salva. Quem salva é Deus. Então, se você é uma pessoa moral, ótimo. Mas deixa eu te perguntar, você é de Deus? Porque você pode ser moral e ainda ser seu próprio Deus. Você pode ser moral e ainda não ter arrependimento. Você pode ser moral e ainda não ter intimidade. Você pode ser moral e ainda não ter cruz. E aqui está o choque final. Satanás não está preocupado em te fazer parecer ruim. Ele só quer uma coisa: que você viva uma vida inteira sem se render a Deus e no fim descubra que você foi bom do jeito errado. Então hoje a decisão não é vou tentar ser melhor. A decisão é outra. Deus vai ser o centro ou eu vou continuar no trono? Porque o inferno não está cheio de gente má, está cheio de gente que viveu sem Deus. E Deus não está te chamando para melhorar a sua moral. Deus está te chamando para voltar para Ele.